Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Folha do Jair. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Barros e hoje eu quero pagar aqui uma dívida que eu tenho com vocês. Prometi que ia fazer um vídeo falando sobre a proclamação da República e sobre o Império Brasileiro, pois aqui estou para conversar com vocês sobre isso. Espero que vocês interajam comigo, deixem seus comentários aí, digam o que acham, o que pensam sobre, se já leram alguma coisa. Aceito dicas também aí, tá bom? Não sei, não sou sabe tudo, não sei de tudo, então estou sempre aprendendo. Vocês vejam que, para mim, a minha opinião, o dia 15 de novembro de 1889 deveria ser considerado um dia negro na história do país. Por que eu digo que deveria ser considerado um dia negro? Nós tínhamos aqui um sistema de governo que funcionava muito bem. Tínhamos uma monarquia, um império. O imperador na época era Dom Pedro II. Assumiu o império após a abdicação do seu pai, que foi embora para Portugal, assumir o trono português. Pois bem, era um sistema que funcionava muito bem. Vocês vejam que de 1822 até 1889, somado todos os 67 anos, a inflação no país não chegou a 200%. Ela tinha uma média aí de 1,98 anual. Não é uma inflação alta. 1,98 de média. Tivemos um crescimento durante esse tempo em que fomos um império independente de Portugal, um crescimento de, em média, 5% ao ano. Era um crescimento muito bom. 67 anos crescendo a média de 5% ao ano. Um crescimento bom, vigoroso. Mas Dom Pedro II começou a mexer no ninho de vespas. Dom Pedro II libertou os escravos através da Lei Áurea assinada pela princesa Isabel. O que ocorre? Libertando os escravos, não pensem vocês que os fazendeiros acharam ruim, porque não acharam não a libertação dos escravos. Por que eu digo isso? Antes eles tinham que manter os escravos, eles tinham um custo maior com a manutenção dos escravos nas suas fazendas, porque eles tinham que dar alimentação, tinham que dar cuidar quando estavam doentes e etc. Uma série de coisas que para eles era custoso. Vejam bem, não estou dizendo que era certo ou errado, não estou entrando nesse mérito. Todos sabemos que a escravidão é uma coisa errada. Nenhum ser humano é para ser escravo, certo? Vamos pontuar isso aqui antes que me acusem, antes que esquerdistas assistam o vídeo e digam que eu estou apoiando a escravidão, tá certo? Não, eu apoio sim uma monarquia. Eu sou monarquista convicto. Então, pontuado isso, vamos voltar ao assunto. Quando se libertou os escravos, o que começou a acontecer? Os escravos tinham que trabalhar, não tinham terras. Então eles continuaram trabalhando para os seus antigos donos. Só que esses pagavam salário agora. Eles pagavam salário para os ex-escravos. O escravo tinha que comer durante o mês. Então, o que os donos de fazendas, os coronéis fizeram? Abriram mercearias, mercados, o comércio ali da época. Os escravos compravam ali o mês inteiro. Quando chegava na hora de receber o seu salário, o escravo não tinha o que receber e ainda estava devendo. Então ele voltava a continuar trabalhando para o seu antigo dono. Mais um mês. Ele não tinha salário para receber porque eles colocavam o preço das coisas lá em cima. E o escravo não tinha onde comprar outro lugar. Ou aquela pessoa recém-liberta da escravidão, ele era obrigado a comprar ali do dono da fazenda, do coronel. Então ele ficava devendo novamente. E isso se tornou um ciclo. Eles não conseguiam fugir disso. Dom Pedro carregava certa culpa assim com ele, por ter demorado de libertar os escravos para não causar uma convulsão social no país. Porque era o que haveria, que na época os donos de escravos não queriam a libertação.
Eles viram que era vantagem depois que começou a libertação em outros países, e os fazendeiros começaram a lucrar mais, ganhar mais com a libertação dos escravos do que com os escravos. Então, ele pensava em compensar esse povo que foi liberto e os filhos de escravos que já nasceram livres através da lei do ventre livre. Então, ele pensava em compensar. O que ele fez? O que ele queria fazer? Ele ia dar um pedaço de terra da União. Não é, veja bem, ele não estava pegando a terra dos fazendeiros, não estava pegando propriedades particulares. Ele estava pegando, queria pegar terras da União e dar um pedaço de terra para cada um desses escravos recém-libertos e para cada um dos nascidos de ventre livre, da lei do ventre livre. Então era uma forma que ele encontrou de compensar, de indenizar esse povo pela a mazela causada durante a escravidão, um longo período. Todos sabemos que foi um período duro para os negros que eram escravos aqui no Brasil. Não foi uma vida fácil, realmente não foi. Apanhavam, todo mundo conhece a história aí. Mas aí o que acontece? Ele mexeu no ninho de vespa. Esses que tinham os seus funcionários, agora não eram mais escravos, ex-escravos que agora eram funcionários, que trabalhavam para eles, eles começaram a perceber que com o Dom Pedro dando terras aos escravos, os escravos iam começar a produzir por si próprios, trabalhando na sua própria terra. Eles não iam mais encontrar mão de obra barata, como havia ali, aquela grande oferta de mão de obra, baratíssimo, e que os caras acabaram continuando sendo escravos, mesmo livres, porque eles estavam sempre devendo aos donos de fazenda. Então começou essa conjuntura de movimentos para derrubar o imperador, porque eles sabiam que eles perderiam. Sabiam que eles não iam mais encontrar mão de obra barata, que ia dificultar mais a exportação deles, que eles próprios iam ter que caçar ali, ou eles mesmos ter que trabalhar para conseguir manter aquele padrão de vida que eles tinham. Logo, começaram a pressionar aí os militares, e os militares começaram a pressionar o Marechal Deodoro da Fonseca. Você tinha ali no meio também a maçonaria, que já estava em vários países onde havia monarquias, conseguiram proclamar repúblicas. Então era uma coisa que já vinha, caminhando ali. Então eles conseguiram fazer essa conjuntura toda para derrubar o imperador. Engana-se quem achou que foi assim, pacificamente. Olha, o Marechal Deodoro falou, está proclamada a república. E pronto, se aceitou. Não se aceitou numa boa. Tivemos aí cerca de 15 mil mortos em confrontos de pessoas pró-monarquia. Em sua maior parte, esses mortos eram negros que lutavam a favor do imperador. Porque eles tinham amor pelo imperador, eles tinham amor pela família real, porque eles haviam libertado os escravos aqui no Brasil. Então eles tinham essa certa devoção por Dom Pedro II. 15 mil pessoas morreram. Dom Pedro saiu do país enganado. Ele foi enganado por um major, que agora não me lembro o nome, não me recordo. Ele enganou. Estavam chegando soldados justamente para defender Dom Pedro, para não deixarem exilar Dom Pedro. E esse militar falou com Dom Pedro que estavam chegando o pessoal para expulsar ele do país. Vejam só as mentiras que são contadas na história. E Dom Pedro acabou acreditando, porque era um militar de sua confiança, de alta patente inclusive. E Dom Pedro às pressas deixou o país. Resumo, nós tínhamos aí uma inflação de 1,98% em média ao ano. Tínhamos um crescimento de cerca de 5% ao ano.
No primeiro ano de república, a inflação disparou, o crescimento parou. Viemos numa ascendente aí durante esse período da primeira república aí, apenas acumulando dívidas, crescimento pífio. O Brasil não crescia mais tanto, não era mais organizado. Houvesse se mantido os padrões de crescimento que era na época da monarquia, na década de 50 o Brasil teria uma renda per capita comparada aos países mais ricos da Europa hoje. O brasileiro teria uma condição de vida muito melhor. Não precisam acreditar em mim. Leiam, procurem. Inclusive é um livro difícil de achar, mas eu vou dar uma dica para vocês. Tem disponível no Mercado Livre e tem, acho que 2 exemplares disponíveis na estante virtual. Tinha 3, eu comprei um. Chama-se O Poder Moderador, de João de Escatimburgo. Então, procurem esse livro, cara. Esse livro é muito bom. Leiam ele, vocês vão entender o que era o poder moderador, como era a economia do império. Vocês vão entender muita coisa, vai esclarecer muita coisa. Porque tem muita gente que tem aversão a uma monarquia, mas mal sabe ele que seria o melhor sistema de governo aqui no Brasil. E eu vou citar um exemplo. O poder moderador, que era o poder que o imperador exercia, o poder aqui no Brasil era dividido em 4. Legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. Em tese, o imperador possuía 1/4 do poder. Só que ele hierarquicamente se sobrepunha a todos os outros poderes. Numa crise que estamos vivendo agora, com essas decisões esdrúxulas do STF, esse autoritarismo do STF, mandando intimar youtubers, como o meu irmão, o Alberto, foi intimado, provavelmente se intime mais youtubers aí, ele simplesmente com o poder da sua caneta destituiria a Suprema Corte e indicaria 11 novos ministros. Porque o poder moderador ele consistia em moderar os abusos cometidos pelos outros poderes. Então ele poderia destituir o legislativo. Olha, o legislativo está aqui atravancando o crescimento do país, não vota aquilo que precisa ser votado. Ele ia lá, destituía e convocava novas eleições. Olha, o primeiro-ministro ou presidente do Conselho de Ministros, ele não está desempenhando um bom papel, o país está indo por água abaixo, o povo está pedindo que ele seja impeachmentado. Ele simplesmente ia lá, destituía o primeiro-ministro e indicaria um outro ao seu lugar. Então vocês vejam que seria um sistema muito bom. E detalhe, Dom Pedro II tinha esse poder na mão, ele nunca precisou usar. Sempre conseguiu, sabe, ali politicamente acertar tudo. E o Brasil andava bem. O Brasil andava muito bem. Tinha uma renda per capita alta de cerca de $998 na época. Então vocês vejam que não era ruim. O salário médio do brasileiro na época, convertido à moeda de hoje, seria cerca de 5 salários mínimos. Então vocês vejam que não era uma coisa ruim. Não é como os professores de história na escola ensinam. A proclamação da República não foi como eles ensinam, em cima de um cavalo. Não. Inclusive o Marechal Deodoro estava doente no dia. Ele só proclamou a República e falou, olha, tipo, tô de saco cheio, vai, fala que está proclamada a República e pronto. Me deixa quieto agora. Detalhe, o Marechal Deodoro da Fonseca era monarquista. O seu pai era membro do Partido Conservador. Ele cresceu no meio monarquista. Dificilmente você encontraria um militar mais monarquista que ele. Ele apenas cedeu à pressão que foi feita pelos donos de fazenda, pelos barões da época, pelos riquinhos da época. Ele acabou cedendo e proclamou a República. E pelos militares, óbvio. Os militares também o pressionavam. Então vocês vejam que por essas e outras coisas eu poderia me aprofundar, mas aí o vídeo fica muito longo, fica maçante. Então, por essas e outras coisas que eu digo, 15 de novembro deveria ser um dia negro, não um feriado. Não para ser comemorado, era para ser
um dia de luto na história do Brasil. Tá certo? Um grande abraço aí e que Deus abençoe a todos.